Olá, bem-vindo ao nosso módulo 3 do curso interno de Comunicação Corporativa. Se nos episódios anteriores falamos sobre fundamentos e construção de mensagens, agora vamos falar sobre algo que separa empresas organizadas de empresas surpreendidas. Hoje, o tema é comunicação estratégica e gestão de crises. Porque, afinal, comunicação não é só enviar e-mail e enviar um WhatsApp, né? Se fosse, bastava ter um Wi-Fi que funciona perfeitamente e bola para frente. Mas vamos lá, para o nosso primeiro capítulo desse episódio. Comunicação como ferramenta estratégica. A comunicação estratégica é aquela que está alinhada aos objetivos da empresa, ou seja, cada mensagem deve contribuir para levar a organização na direção certa, dar um norte. Se a empresa quer crescer, inovar ou melhorar resultados, a comunicação precisa apoiar isso. Comunicação estratégica não é mandar mensagens porque precisava avisar a turma, e sim comunicar com propósito. Pergunta importante: essa comunicação ajuda a empresa a avançar ou só aumenta a comunicação de entrada? Faça essa pergunta a você mesmo. E como a gente faz para ter um alinhamento com os objetivos e metas da empresa? Quando as metas são mal comunicadas, surgem frases clássicas como: eu não sabia que era prioridade, achei que era para o mês que vem. Entendi diferente. Pô, ninguém me avisou? Agora, metas bem comunicadas transformam números em direção. Lembra o norte que a gente acabou de falar? E esse norteamento, esse direcionamento, vai evitar aquela situação delicada em que todos estão trabalhando muito, mas cada um para um lado. E como essa comunicação pode influenciar as nossas decisões estratégicas? A informação bem estruturada vai ajudar líderes a tomarem decisões melhores. Já a informação incompleta ajuda a criar planilhas enormes para consertar decisões anteriores. E a comunicação interna, ela vai influenciar a percepção de prioridades, o clima organizacional e até o nível de confiança nas lideranças. As decisões estratégicas precisam de dados e dados precisam ser bem comunicados. Eu vou até repetir que isso é importante. Decisões estratégicas precisam de dados e dados precisam ser bem comunicados. Porque se não forem bem comunicados, vai gerar crise. E como a gente vai fazer para gerenciar essas crises, né? É um tema que ninguém gosta, mas todo mundo vive, todo mundo passa por alguma crise. E crises podem surgir por falhas operacionais, mudanças inesperadas, problemas externos ou até por um simples ruído de comunicação. E aqui vai uma verdade corporativa: se a empresa não comunica, alguém vai comunicar por ela. E geralmente esse alguém é quem? A rádio peão. E em situações de crise, a comunicação precisa ser rápida, clara, transparente e coordenada, porque o silêncio organizacional costuma ser interpretado como desorganização. E aí, num ambiente desorganizado, como fica a nossa credibilidade? E quais são as estratégias para a comunicação em tempos de crise? Três passinhos básicos. O primeiro é definir quem fala. Porque em crise, comunicação descentralizada demais vira telefone sem fio corporativo. Segundo passo, reconhecer o problema. Não precisa ter todas as respostas imediatamente, mas precisa mostrar que a situação está sendo tratada. E o terceiro, atualizar continuamente. Mesmo que a atualização seja um simples "estamos trabalhando nisso", que é bem melhor do que "alguém sabe o que está acontecendo?". E se a gente for
tratar alguns estudos de caso, né? O que outras empresas nos ensinam até a nossa própria realidade. Ao analisarmos crises reais, vemos um padrão muito claro. Empresas que comunicam rápido preservam confiança. Empresas que demoram preservam prints. A diferença entre uma crise administrável e um problema prolongado quase sempre está na comunicação. E como a gente vai medir a eficácia dessa comunicação? Agora vem uma pergunta importante, né, para você fazer a você mesmo, meu caro líder. Como saber se a comunicação está funcionando? Porque eu acho que está bom, não é exatamente uma métrica. A gente pode medir essa comunicação através da taxa de leitura de comunicados. Por exemplo, esses vídeos, semanalmente eu passo para a diretoria um reporte de quantas pessoas assistiram, como está o engajamento. Esse é um exemplo de taxa de leitura de comunicados. A participação em reuniões. Eu fiz a reunião, eu fiz uma ata, todo mundo assinou essa ata, todo mundo compreendeu o que está na ata. E aí, para medir esse entendimento, a gente pode fazer uma pesquisa interna de entendimento, por exemplo, um forms para a pessoa responder um questionarinho depois dessa reunião, e principalmente o tempo de resposta em situações críticas. Quanto tempo a minha empresa demora para responder o cliente? Eu tive um caso de um fornecedor essa semana, de uma situação crítica que eu não estava conseguindo acessar o site, estava sem funcionalidade no fornecimento deles. E entrei, preenchi um formulário super difícil, inclusive achar onde fazia essa reclamação, mas quando achei, fui lá, preenchi o formulário e recebi um e-mail. Nosso tempo de resposta é em 4 dias úteis. E aí, vocês acham que isso é razoável? Não, né, pessoal? A comunicação estratégica, ela também precisa de indicadores. E quais são os indicadores de sucesso? Alguns exemplos aqui de métricas, vai? A redução de retrabalho por falha de comunicação, o aumento no entendimento das metas, o engajamento nas plataformas internas. Afinal, a comunicação eficaz não é só percepção, é resultado mensurável. Porque, como diria o Deming, né, o pai da qualidade, não se gerencia o que não se mede. Lembra da historinha lá do eclipse? É mais ou menos isso que a gente tem que evitar, a situação do telefone sem fio. Então, pessoal, vamos ao resumão, né? A gente viu aqui nesse episódio que a gente precisa ter como comunicar de forma estratégica, que é coisa que a gente já tinha visto antes, inclusive, alinhar essa comunicação aos nossos objetivos e às nossas metas, influenciar as decisões estratégicas, gerenciar crises e, principalmente, criar estratégias para comunicação em crise, medindo a eficácia da nossa comunicação. Como medir? Criando indicadores de sucesso. Então, nesse módulo, vimos que a comunicação estratégica, ela vai direcionar decisões e sustentar a empresa em momentos críticos, porque em tempos normais, comunicação se organiza naturalmente, né? Em tempos de crise, a comunicação protege. No próximo módulo, vamos falar sobre comunicação assertiva e comunicação não violenta, ferramentas essenciais para evitar que pequenas falhas virem grandes problemas. Combinado? Até lá e lembre-se, crise pode ser inevitável, desorganização na comunicação, não. Muito obrigado e até a próxima!